O São Paulo Futebol Clube foi pro crime ontem em Araraquara e conseguiu a sua primeira vitória no Campeonato Paulista, 2-1 de virada. E o Rogério Ceni tem teimosia que dá certo. E o David deu certo, meu querido Paulo do Vale, logo na estreia. Já deixou o dele depois de quase 11 meses sem marcar um golzinho. Pois é, né? É uma combinação aí, Rogério Ceni e David, que deu certo, né? Continua dando certo, pelo menos logo na estreia o jogador já desencanta e já surge como uma opção aí pro Rogério para os próximos jogos, para a sequência da temporada. Era um pedido do treinador do São Paulo, já foi titular, né? Furou a fila de muita gente, foi apresentado, né? Foi confirmado ontem e já foi pro jogo, né? O próprio Rogério quis ele em Araraquara e de alguma forma correspondeu. Não foi uma grande partida de fato, mas fez um gol que ajudou o São Paulo nessa primeira vitória da temporada. Um jogo em que o tricolor foi muito elogiado pelo desempenho, muito por conta da adversidade, né? Saiu atrás do placar logo no começo, um campo muito encharcado, né? Que aparentemente não parecia, mas a partir do momento em que a bola rolou, a coisa ficou bem complicada, principalmente no primeiro tempo. E com um jogador a menos no segundo tempo, ainda, né, ali perto dos 15 minutos, quando a partida estava empatada em 1-1. E na reta final, São Paulo conseguiu virar, então acabou sendo até uma resposta pelo desempenho do time, principalmente no segundo tempo abaixo, contra o Ituano. Então vamos pensar aqui algumas respostas do Rogério Ceni desse duelo de ontem, né? E também projetando já um futuro do tricolor paulista, respondendo questões importantes a respeito do São Paulo. Primeiro ele fala desse campo encharcado, da proposta de jogo que o tricolor quis, né, principalmente sabendo dessa diversidade do gramado e também das estreias, né, Alan Franco, Mendes e David na noite de ontem. Nós vamos fazer as bolas longas no Caleri, saímos todos de trás e começamos tocando bola para já iniciamos o jogo tocando bola para trás. Eu acho que o Alan Franco pecou nesses 10 minutos e foi se recuperando ao longo do jogo. No segundo tempo fez um ótimo jogo. Acho que fisicamente precisa crescer um pouquinho, assim como o Mendes. O Mendes fez eu falo para você, ele tem uma ótima leitura como primeiro volante, jogou nessa função de primeiro, porque o Pablo foi dar um pouco mais de cobertura para o apoio do Wellington, juntamente com o David. Eu acho que tanto Alan, quanto o Mendes, quanto o David ainda podem melhorar a parte física, né? Eu acho que os três fizeram um bom jogo. O David fez o gol, mas eu acho que ele pode evoluir ainda mais. Eu acho que ele pode jogar mais do que ele jogou no dia de hoje. O Mendes, se crescer fisicamente também, tem a proposição a mais coisas, e o Alan também. Eu acho que o David treinou terça e quarta só, mas nós precisávamos de um jogador de mais força ali na frente. Ele fez relativamente bem a função. E os outros no segundo tempo, o Alan cresceu, o Mendes cansou um pouco já no segundo tempo, por isso nós fizemos a modificação. E o Rogério fala a respeito do posicionamento dos volantes, porque muito se esperava o Mendes numa posição de segundo homem do meio campo, mas ele acabou sendo muito mais um primeiro volante e até em algumas oportunidades ficando ali na defesa para o próprio Ferrarese ter um pouco mais de liberdade. O Rogério já falou que estudava a possibilidade de usá-lo como um segundo jogador de meio campo, mas acabou apostando justamente no que ele faz de melhor. E também comenta a expulsão de Pablo Maia. Não, porque eu treino eles todos os dias e é parte da minha função tentar experimentar se ele pode jogar mais à frente, se ele pode jogar um pouco mais atrás. E realmente onde ele rende mais, eu já tinha falado na entrevista, é como primeiro, e foi onde ele trabalhou no dia de hoje, onde ele rendeu mais os treinamentos. Eu gostaria que ele pudesse se adaptar numa função um pouco mais ofensiva, mas eu acho que ele joga melhor nessa função, por isso que nós botamos ele para jogar ali e preferimos hoje um time um pouquinho mais forte de marcação com ele e Pablo, e o Pablo fez bem a função. Ele já estava com o amarelo, ia tirar o Pablo para pôr o Nestor, mas não deu tempo, porque foi nesse intervalo de a gente conversar, ajustar se faria mais alguma substituição junto com a do Nestor no Pablo. Foi o momento que infelizmente uma desatenção, porque uma falta não precisava dar o carrinho no meio campo, ainda tinha gente para trás, garoto, vai aprender, mas o Pablo ia sair para o Nestor entrar já naquele momento do jogo. Não deu tempo, faltou pouca coisa, meio minuto, um minuto, talvez a gente teria evitado essa expulsão.
E o Rogério destaca agora as evoluções no jogo do São Paulo nessa partida de ontem, a primeira vitória do ano pro tricolor paulista. A chuva, o jogo perdeu a lógica um pouco, deixou de ser um jogo trabalhado para ser um jogo praticamente de bolas longas. Eu acho que nós conseguimos parar de sair jogando tão curto no começo, depois de ter tomado o gol, e começamos a esticar algumas bolas mais longas e no segundo melhorou um pouco a condição do gramado, melhorou um pouco, e aí com o toque de bola acho que nós conseguimos criamos muitas oportunidades, até bem mais até do que no último jogo contra, eu nem olhei os números, mas acredito eu, bem mais oportunidades do que no último jogo contra o Ituano. Eu acho que nós somos bem assertivos hoje, desgastamos bastante o David pelo lado, colocamos o Pedrinho descansado, ele fez a grande jogada do jogo, né? Foi dele praticamente no 1 contra 1, no momento que nós estávamos em 10 jogadores, talvez ele fosse o único capaz de fazer uma jogada individual que decidisse o jogo, o gol acho que não sei se foi do Caleri, do Galopo toca antes da linha, não sei se mas a bola já estava praticamente entrando, o Galopo fecha ali por ali, entrando pelo lado, quando nós ficamos com a menos, eu botei a linha de 4, tirei o Mendes, porque já estava muito cansado, né? Colocamos o Luan com o Nestor, e aí o Pedrinho era o cara que podia dar velocidade com o drible, junto com o Galopo e Caleri na frente, e eles, os três, né, participaram da jogada e acabaram decidindo o jogo para a gente. E óbvio que o Rogério foi questionado sobre a situação do Gabriel Neves. Segundo jogo do São Paulo no ano, o Gabriel, ele não foi relacionado novamente. Óbvio, né, que a gente sabe que tem essa questão do limite de estrangeiros. O São Paulo hoje conta com 8 no elenco, os 8 neste momento à disposição do Rogério. E ele tenta explicar, de alguma forma, por que o Neves vem sendo preterido. Bom, o Neves, eu não sei qual é o investimento feito no Neves, se é alto ou se é baixo o investimento, eu não sei. O Neves é um ótimo jogador, ele ajudou a gente muito no ano passado, né? E depois fechou praticamente o ano lesionado. Esse ano está readquirindo a sua condição. O que faz com que ele não seja relacionado é que nós temos 8 estrangeiros no grupo, né? E eu não consigo, eu gostaria muito de trazer o Neves, traria, sim, ele é um jogador importante, mas meus zagueiros são todos estrangeiros, eu tenho 3, eu ainda deixei um fora para trazer um garoto, que é o Beraldo, no banco, para arriscar jogar com a mesma dupla de zaga até o fim, e descansar um jogador que é o Arboleda. O Mendes eu queria fazer a estreia, é um jogador importante para mim, são 3, o Caleri, eu só tenho 9, ele tem que jogar, ele tem que estar em campo, são 4, e aí eu tinha que fazer uma escolha, entre outros 4 jogadores eu só podia trazer um, então não tem absolutamente nada pessoal. Gosto muito do Neves, lamento de coração não ter na relação, e não vai ser a última vez, pode acontecer outras vezes, porque nós temos a situação do Ferrarese, que fica até o meio do ano, a situação do Orejuela até então era inesperada, a volta do Orejuela, ela não era uma volta prevista, e no meio campo é o lugar que eu mais tenho jogadores como volante, então eu prefiro não gastar um estrangeiro no meio campo, trazer, por exemplo, o Luan para o jogo, do que gastar uma vaga de estrangeiro para o banco. Isso não tem nada a ver, não tem a ver com relacionamento, com nada. O Neves é um ótimo menino, trabalha extremamente sério, é um bom jogador. Agora, eu não posso mudar o regulamento. O Rogério explica... Infelizmente, né? Porque essa regra já tá antiga, hein? Já tá antiga. Só 5 estrangeiros. Cara, é muito pouco. Agora, isso óbvio é o grande problema, acho que é a grande questão, isso atrapalha o Rogério. Mas eu fico imaginando como fica a cabeça do jogador, por exemplo. Ele vê um Mendes sendo regularizado e automaticamente sendo titular, né? É como se ele assistisse os jogadores passando à frente dele, né? Tem jogador que não lida bem com isso, né, Soler? Sim, tem jogador que... Não lida bem, jogador que fica, às vezes, até acomodado, né? Então, acho que nesse momento, até pro próprio São Paulo, já que a gente falava disso, né? Antes mesmo de começar o Campeonato Paulista, que o São Paulo teria mais estrangeiros do que o limite permite, então agora precisa fazer as escolhas, né, Rogério? Precisa escolher bem. E aí, se o Gabriel Neves for esse cara pro rodízio, se não for um cara frequente, também é um jogador negociável. Acho que hoje o São Paulo pode encontrar alguma situação de mercado para tentar colocar o Neves ali, tentar fazer
bem bolado ali, repassar o Neves para algum clube brasileiro, tentar pegar um volante brasileiro, porque também, sinceramente, não estamos falando de nenhum jogador extra classe, né? Sim, com certeza.